Olá, turminha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Tia Lu e tia Tiane continua torcendo para que vocês estejam muito bem. A gente também deseja uma semana abençoada, cheia de boas energias e de bons aprendizados. Meus amores, a gente está aqui em mais uma semana de aula. Hoje, dia 8 de junho de 2020, temos aula de língua portuguesa. Então, peguem o livro de vocês de português, por favor, e abram na página 22. Olha só o nosso conteúdo da página 22. Vocês lembram que durante as nossas aulas, tanto no livro da primeira etapa de português, quanto no livro da segunda etapa, a gente viu algumas letrinhas do nosso alfabeto que têm os sons bem parecidos e que a gente precisa ficar atentos, ouvir os sons dessas letras para que a gente não confunda e faça a troca de uma letrinha pela outra. Lembram que a gente viu essas atividades? Então, vamos recordar quais são essas letras? Vejam só quem são elas. Essa dupla aqui, do P e B. Olhem só a semelhança no som dessas letras. B, P. Como também em pomba e bomba. E esta outra situação? F e V. Fila, vila. Farinha, varinha. Faca, vaca. E aqui, nessa duplinha, vejam só. A gente viu por último, né? Foi nossa última atividade que a gente viu dessa ortografia, foi do C e do G. Foi bem recente. Vejam só aqui, nessa situação do calo e galo, cola, gola, coleira, goleira, costa, gosta. Estão vendo como os sons são bem parecidos? E que na troca de uma letrinha pela outra, o sentido da palavra muda completamente? Então, a gente precisa pronunciar essa palavrinha, observar o som dela, para que a gente não confunda, certo? Para identificar, é preciso fazer esse processo de pronunciar. Com esse processo de a gente pronunciar, a gente vai saber qual a letrinha deve ser usada na palavra. Além dessas, a gente tem aqui também, né, essas letrinhas que têm fonemas semelhantes. Fonemas são os sons, né? Vejam só aqui na situação dessas consoantes, do D e T. Na palavrinha dado e tato, dia e tia. Estão vendo como é fácil acontecer uma troca de uma letrinha pela outra? Então, pessoal, não existe nenhuma regrinha para que a gente consiga identificar, escrever essas letras sem errar. O que existe? Existe o processo de atenção, de observar os sons. Daí, da observação dos sons, a gente consegue escrever a palavra, a letra correta. Somente isso, não tem regrinhas, como em outras situações a gente sempre tem regrinha antes de letra tal, depois de letra tal. Nessa situação aqui, desses sons parecidos, não existe a regrinha. A regra é o que a tia Lu já falou, observar o som. Meus amores, além disso, nós temos aqui, né, atividades que estão relacionadas a essas letrinhas que a gente está recordando. Vamos aqui, então, para essas atividades. Vejam só na primeira questão. Olhem só. Pinte a palavra que não combina com as outras do grupo. Será que aqui nesse grupo tem alguma palavra que não combina com as outras? Como assim? Então, o que a gente vai fazer?
vai identificar uma única palavrinha que está de intrusa em cada um desses grupos de palavras. Tia Lu, como que eu vou saber qual é a palavra intrusa? O que a gente vai fazer? Como nós estamos estudando essas duplinhas de letras, a gente recordou? A gente vai observar por as letras. A gente vai ler cada grupo de palavras e observar se tem as letras que a gente estudou. A palavrinha que tiver diferente é a palavrinha intrusa. Vamos então fazer a leitura para ficar mais fácil? Não deixem de fazer a leitura em casa de cada uma dessas palavras e de observar o som que cada uma reproduz. Aqui a gente tem agulha, caderno, garoto gostoso. Aposto que você já identificou qual é a palavra intrusa desse quadro azul. Está bem fácil. Vamos então aqui identificar qual é a única palavrinha desse grupo de palavras amarelo, desse grupo de palavras do quadro amarelo, que é a palavra intrusa, que não combina com as demais palavras. Vamos fazer a leitura. Mais uma vez, observem o som das palavras. Lambe, lambe, né? Cabana, botó, topo. Já identificaram aí em casa? Então, pinte essa palavrinha. Aqui a gente tem medo, escada, pote e pode. Vejam só que a tia Lu leu as palavras, você também lê em casa, identifica daqui do quadro rosa qual é a palavra que não combina com as outras do grupo. Nesse outro quadro, a gente também tem uma palavra intrusa. Está relacionado, né, às consoantes, a duplinha do V e do F. Observem. Luva, cavalo, café, vestido. Ok, meus amores, então a gente ainda tem aqui esse pontinho que está relacionado à primeira questão. Vamos fazer a leitura dele. Já tem aqui uma palavrinha pedindo que a gente explique para o colega. Então, essa atividade, não tem como a gente ter esse momento com o colega, nessa interação da gente juntinhos, mas a gente vai adaptar esta atividade. Vamos responder no caderno ou no seu livro de língua, no seu caderno de matéria de português. Explique aos colegas por que você pintou essas palavras. Você vai explicar aqui no cantinho do seu livro ou no seu caderno de matéria por que você pintou uma palavrinha de cada um desses grupos. Você vai dizer o que é que você observou, daí responde do lado. Segunda questão, vamos aqui. Escreva o que se pede. O que é que está pedindo? Na letra A, está pedindo nome de 3 frutas com a letra G. Na letra B, está pedindo nome de 3 animais com a letra T. Letra C, nome de 3 objetos com a letra V. Letra D, nome de 3 alimentos com a letra P. Temos uma dica. A dica é de extrema importância para que você consiga concluir sua atividade bem mais rápido. Olha só aqui o que é que diz a dica. As letras pedidas, né, que são essas G, T, V e P, podem estar em qualquer lugar da palavra. Então, isso quer dizer que quando você for registrar as letras, as palavras que foram pedidas, né, as letras, você vai colocar a letra G em qualquer posição da palavra. Não está dizendo que seja inicial, né? Então, ela pode estar em qualquer posição, pode estar no início, pode estar no meio da palavra, ok?
Terceira questão, a gente tem aqui o texto dessa linda cachorrinha com seus filhotes. Vamos fazer a leitura desse texto. Estou curiosa para saber do que se trata. Como eu gosto muito de animais, eu sei que vocês também gostam muito de bichinhos. Quando a gente vê um texto assim, a gente já fica com muita vontade de fazer a leitura, né? Então, vamos fazer essa leitura desta linda cachorrinha. Dona Bigona era uma linda cachorrinha vira-lata, que andava muito orgulhosa da sua enorme barriga. Ela estava esperando cachorrinhos e esperou, até que nasceu uma porção. 1, 2, 3, sei lá. Não dava para contar. Não dava para contar direito, porque os cachorrinhos nunca ficavam quietos. A gente nunca sabia se já tinha contado aquele ali que corria atrás do irmãozinho ou aquele outro que rolava que nem bola. Então, meus amores, fizemos aqui a leitura da cachorrinha, né, da Bigona, e temos atividades relacionadas a esse texto. Mais uma vez, vocês vão precisar adaptar esta atividade. Como a gente não pode fazer essa interação na nossa sala, né, que está pedindo para conversar com os colegas, a gente vai adaptar esta atividade, responder no seu livro ou no seu caderno de matéria. Você acha que foi possível contar quantos filhotes Dona Bigona teve? Será que tem uma possibilidade de contar quantos filhotinhos ela teve? Responda aqui do lado. Se fosse você que tivesse que contá-los, como você faria isso? Você teria alguma estratégia para contar esses filhotes e não ficar tão perdido quando eles estivessem correndo atrás do irmãozinho, rolando que nem bola no chão? Tem alguma outra possibilidade de contar quando eles estiverem todos misturados, de facilitar essa contagem? Acredito que você tenha sim uma resposta, então coloca ela aqui do lado, que a gente em seguida confere. Letra B. Copie do texto pelo menos 4 palavras com a letra B e 4 palavras com a letra P. Então, você volta aqui no texto, busca 4 palavras que tem B e 4 que tem P. Mais uma vez, nesta atividade também, você pode colocar a letra B, a letra B pode estar em qualquer posição da palavra. A B e a letra P também. O próximo pontinho, você vai também voltar no texto, procurar 4 palavras que tem D e 4 palavras que tem T. 3 palavras com C e 3 palavras com G. Viram como essa questão está voltada para o início da nossa atividade? Que a gente começou recordando B e P, F e V, C e G, D e T. Então, aqui nós temos uma questãozinha relacionada ao que nós recordamos. Letra C, volte no texto e sublinhe as palavras que tem V. O que é mesmo sublinhar? Vocês lembram? Passar um risquinho embaixo da palavra. Você vai riscar, sublinhar esta palavra, as palavras, na verdade, que tem a letra V. E o último pontinho, você vai copiar aqui nesse espaço a única palavra do texto que tem as letras F e V. Lá no texto tem uma só palavra que esta letra F e V estão na mesma palavra. Você vai identificar qual é esta letra, esta palavra, e vai registrar nesse espaço. Ok? Quarta questão. Vejam só, meus amores, aqui a gente tem um texto. Vamos brincar de jogo dos erros? Olha só que legal esse texto.
ele tem vários erros. Algumas palavras, elas estão com a letra trocada. E você, como é muito esperto, vai identificar quais são essas palavras que as letras estão trocadas. Jogo dos erros. Então, façam a leitura, observe quais são essas palavras. E detalhe, essas letras foram trocadas propositalmente, para que você, com sua esperteza, identifique. Quando você for lendo o texto, você já pode ir circulando as palavras que estão com a letra trocada. E naquele caso, né, quando temos palavras com letras trocadas, a palavra muda o significado. Então, vamos aqui para a leitura. Olha o nome do texto. A dor azul. A menina sentia uma dor azul todos os dias ali pelas 5 horas da tarde. Não era uma dor grandona de puxar o choro para fora. Era só uma dorzinha, mas era bem azulzona. Achavam que era maluquice. Dor não tem gorro. Mas como a dor não basava, começaram a achar que doía mesmo. Identificaram aí? Quais são essas palavras? Tenho certeza que vocês já identificaram quais são os erros do texto, né? Mas a tia Lu vai dizer aqui um para vocês. Olhem só aqui. O que é 5? 5 horas da tarde. O que é mesmo? O que é mesmo pen? O que é pen? Será que não está trocada nesta letra? Você, com sua esperteza, vai lá no texto circular as palavras escritas incorretas e depois você vai reescrever o texto corrigindo o que for necessário. Você vai escrever o texto todinho aqui nesse espaço, praticar a escrita, né? Capricha na letra, bem caprichado, hein? Então, você vai reescrever o texto todinho aqui e corrigindo as palavras necessárias. Olhem só, não é para você escrever as palavras que você identificou que está escrita correta. Você vai escrever o texto todo esse texto aqui, você vai reescrever, colocar ele todo corretinho nesse espaço. Capricha na letra. Tia Lu e tia Tiane está conferindo todas as atividades, estamos observando as caligrafias de vocês, certo? E olha só aquele recadinho que a gente já falou, bem caprichado. Questão aqui do bumerangue. Vamos então para esta atividade. Reveja a cena de abertura e escreva o nome dos instrumentos que cada banda possui. Aqui, quando vem o bumerangue, todos vocês já sabem o que a gente tem que fazer. Temos que voltar na página de abertura da unidade, né? E fazer observações. Nessa questão, vocês vão procurar lá o nome da cabeça de rádio, observar quais são os instrumentos que essa banda tem e vão registrar o nome de cada um deles aqui. Os besouros também têm instrumentos, coloca o nome de cada instrumento que ele tem nesse espaço. Banda do barulho e galera da praia, eles têm vários instrumentos, então registre o nome deles aqui. Depois, a gente tem aqui para vocês completar as frases que está relacionada às bandas. No começo, aliás, na competição, tem muita banda boa. A cabeça de rádio toca com alegria o violão e a... Qual é mesmo o instrumento? Mas os besouros tocam o ano inteiro. O, a e o pandeiro. Que é mesmo que os besouros tocam o ano inteiro? Olhem lá os instrumentos que eles têm e completem os espaços.
Já a banda do barulho nem precisa de trombone, pois já tem a bateria e o saxofone, né? A galera da praia só tem um plano: tocar o violão, a o pandeiro, o e o. Então, tenho certeza que vocês vão responder todas as atividades corretamente. É só observarem o vídeo. Qualquer dúvida, tia Lu e tia Tiane também aguarda por vocês. Nossa aulinha encerra por aqui e até a próxima aula. Um beijo enorme em cada um de vocês. Tia Lu e tia Tiane está com bastante saudades e a gente fica se encontrando aqui nas nossas aulas por vídeo, né? E nas nossas aulas também online. Um cheiro enorme em cada um de vocês.